doutor. Boa tarde, professor. O senhor tá bom? Tudo bem, agora tô melhorando, tô recuperando. Faz 20 dias que eu cirurgia. Fiz 3 cirurgias, né? Você fez aonde você fez, tipo? Eu fiz no Hospital São Luís, em São Paulo. São Luís. Eu fiz septo, corneto e cordas vocais. Eu operei com o Dr. Luiz Cantoni, aquele mesmo que operou o Zezé de Camargo, das cordas vocais, né? E estou em recuperação, faz 20 dias, é muito recente ainda, mas graças a Deus já posso estar aqui hoje para participar desse programa que é tão importante para a comunidade. Vamos devagar, assim nós Vamos chegando lá. E a sua presença, a gente já está há algumas semanas aqui querendo você aí, exatamente por causa de toda essa celeuma nacional hoje sobre a reforma da Previdência, os motivos. Você veio há uns meses atrás aqui, deu uma entrevista bastante polêmica, eu recebi um montão de e-mail na hora e assumiu posições assim que até eu não sabia e me admirei com as afirmativas que você fez, principalmente sobre o déficit da Previdência. Mas antes de entrar no assunto, porque você quando vem, telespectador que vê, começa a mandar pergunta para cá, todo mundo tem alguma dúvida sobre a Previdência. Vamos falar agora, tem o Tipó, professor de faculdades de Direito, tem o Tipó, previdenciário de primeira linha, está na OAB, um escritório importantíssimo na nossa região, e tem o Tipó político, que assumiram agora o grupo do Tipó, do Pradinho, do Nardelli. Então lá agora tem que começar a prestar conta para a comunidade agora, né? Até então vocês eram oposição, faziam trabalho, e agora são governo lá em Lençóis. Que prefeitura que vocês encontraram, Tipó? Afinal de contas já fazem 50 dias. O que dá para melhorar, ou está uma beleza, não tem que modificar nada. Claro que você não é o prefeito, você é o líder do prefeito. Mas que visão que você dá para o telespectador da nossa região? Lá, professor Duda, em Lençóis Paulista, nós assumimos realmente, depois de muitos anos, nós lutamos para que um novo grupo assumisse a cidade, e graças a Deus, graças à ajuda de muita gente, principalmente da população, nós conseguimos eleger o Prado como prefeito, uma pessoa jovem, tem 40 anos de idade, mas já de muita experiência na vida, né? Como empresário, presidente da Associação Comercial, vereador, presidente da Câmara. 2 faculdades concluídas, está indo para a terceira, o moleque é... E vai... Posso falar aqui? Claro. E vai começar a fazer a 3ª faculdade. Vai fazer faculdade de Direito, lá em Lençóis Paulista, na Facol, que teve autorização do MEC, deve já iniciar agora em março. Então o Prado é uma pessoa muito esforçada. Na faculdade do Afonso, não é isso? Do Afonso, Você sabia que o Afonso foi meu aluno também? Olha que beleza, tá vendo? E o Afonso, ele esteve comigo agora esses dias na Câmara e elogiou muito o senhor. E eu disse que restam poucos educadores mesmo, da essência, aí nesse país. O senhor é um deles, o professor Zé Luiz é outro, o Dudu é outro, o Afonso é outro, então restam poucos e vocês estão nessa seleto grupo. Então, o Prado assumiu e nós, obviamente, encontramos e estamos nos deparando com muitos problemas. A prefeitura nós assumimos sem nada, sem nem um centavo no caixa. Mas aquela coisa que tinham deixado 20 milhões... ela falou, a prefeita, eu esclareci isso na segunda-feira. Não é verdade. Dos 25 milhões, 13 milhões são do SAI, do Serviço de Água. É uma autarquia, não pode mexer. Claro. Ficou 12. Dos 12 milhões, 8 milhões são depósitos judiciais, que não podem mexer enquanto o processo não transitar em julgado. Pode até mexer 30%. Daí não deixou, tinha que deixar, né? Porque ela não podia mexer também. Estava lá. Claro. Então sobrou 4 milhões. Dos 4 milhões, 25% é da educação, 15% é da saúde. Sobrou 1,5 milhão, que foi o dinheiro da repatriação. Esse dinheiro, o único dinheiro, 1,5 milhão, o Prado já aumentou de R$100 o vale alimentação do funcionário para 170. Então já vai gastar esse dinheiro inteiro esse ano, porque os servidores lá estão sem aumento real há muitos anos na cidade.
Então pegamos uma prefeitura sem dinheiro, uma rodoviária sem acabar, precisa de R$1,5 milhão, um ginásio de esporte sem acabar, precisa da contrapartida da prefeitura, as casas de Alfredo Guedes precisa de R$1 milhão para fazer as galerias de águas pluviais, não dá para entregar as casas sem as galerias. Pegamos um funcionalismo público sem reajuste, pegamos uma frota que está com muitos problemas, pegamos a cidade com todo o mato que o senhor imaginar do mundo, crescendo, já pegamos um mato alto, pegamos a cidade, professor, com várias coisas que a enchente do ano passado destruiu, que não foram reconstruídas. Nós temos uma ponte ali, em frente a Frigol, que é um lugar de acesso gigante de pessoas e veículos, a ponte está pela metade. Nós vamos ter que interditar. O estádio de futebol está com um problema seríssimo, vai ser interditado uma parte, porque os vestiários estão praticamente... Então nós pegamos uma cidade com muitos problemas e sem dinheiro. Mas nós vamos resolver os problemas. Nós, com criatividade, com a ajuda de muitos deputados, nós estamos indo buscar verba em São Paulo, em Brasília, com economia, né? O Prado diminuiu o salário de todos os diretores, diminuímos muito as funções gratificadas, acabamos com aquela incorporação da função gratificada daqui para frente, porque daqui para trás, professor, só vou falar mais isso, o senhor sabe qual foi a herança que nós pegamos do governo Bel e do governo Marise? R$140 mil por mês de incorporação de função gratificada para os cargos de confiança. Isso dá 2 milhões por ano, isso dá 8 milhões de reais no mandato, que a gente podia investir no funcionalismo, na cidade, mas que está lá para pagar dezenas de cargos de confiança que eles criaram isso em 2005. Eu votei contra. O Nardelli e o João Miguel votaram contra. Infelizmente era uma lei. Daqui para frente... o problema não vai ter mais, mas é uma herança de R$140 mil por mês que a gente tem que pagar esses poucos funcionários públicos de cargo de confiança que incorporaram o salário. Mas a gente vai trabalhar muito sério, muito duro, professor, e temos que resolver os problemas. Vamos deixar de falar de política agora e vamos falar de presidência. Chegou um monte de perguntas aí. Eu estou com uma pauta elaborada aqui. Mas deixa eu começar com as perguntas. Agora, quando for pergunta de caso privado de pessoas, e toda vez acontece isso também, procura sintetizar ao máximo, até para eu ver se eu falo alguma coisa da minha pauta que está aqui também. Tá? Mas vamos dar uma olhadinha que já chegaram umas 10 perguntas aqui, ó. Boa tarde. Orlando veio pelo WhatsApp. Meu pai trabalhou por 13 anos em um hospital particular da cidade como técnico de segurança do trabalho. Quando ele se aposentou há 3 anos, foi-lhe negada a insalubridade, tanto pelo médico do hospital como do INSS. Gostaria de saber como proceder nesse caso e se tem possibilidade de eu recorrer. Orlando Gasparini, menino é líder político. Pois sim, Orlando. É extremamente viável, possível, agora você procurar um profissional de sua confiança, habilitado, especializado, para que ele entre com uma ação judicial, para que reconheça esse período de insalubridade e seja feita uma revisão. E seja feita uma revisão na aposentadoria. Aumenta o tempo de contribuição e aumenta a renda da pessoa. Às vezes aumenta bastante. É extremamente possível. Mas procure um profissional habilitado. Não vá atrás de atravessadores, intermediários, que você vai ter problemas. Tem que ser alguém que entende de previdência. Aqui em Bauru tem muitos profissionais competentíssimos. Procure um de sua confiança. E ele vai, com toda certeza, levar o teu problema. A chance de ganhar é muito grande nesses casos. Bianca Medelli. Posso complementar as contribuições como autônoma para aumentar minha aposentadoria? Olha, esse é um caso, Bianca, que precisa ser estudado pessoalmente. Você procurar alguém. Por quê? Porque se você tem uma atividade principal, professor, um exemplo, você trabalha de funcionária de uma empresa
e você ganha R$2.000 já há muitos anos, e você quer contribuir como autônoma com mais R$1.000 por mês, para sua contribuição de 2 passar a ser 3.000. Lá na frente, possivelmente não vai ser um bom negócio, porque a atividade principal, ela vai elaborar o cálculo principal. O complemento que você está fazendo de R$1.000 vem como atividade secundária. E às vezes vai aumentar um pouquinho, tão pouquinho, que você vai se arrepender. Porém, é importante que você faça uma consulta com um profissional para ele ver. Às vezes compensa, às vezes não compensa complementar como autônoma. Interessante, interessante. Boa tarde, doutor Tipó. Meu nome é Vitor, sou de Lençóis Paulista. Gostaria que o senhor explicasse o que é fator previdenciário. Grato pela atenção. Fator previdenciário foi criado em 99 com a Lei 9784, Fernando Henrique Cardoso, a FHC. Temos que falar, dar nomes, porque as coisas vêm lá de trás. Para que foi isso? Para reduzir o valor das aposentadorias. Então, as pessoas que se aposentavam muito cedo, com 45, 48, 50 anos, e tinham que reduzir o valor, porque eles alegavam que a Previdência estava com problema. O fator previdenciário leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Então, pega esses 3 fatores e calcula através de índices, né, de uma fórmula matemática, e chega no fator. Quanto mais velho, mais alto o fator, maior a renda. Quanto mais jovem o trabalhador, mais baixo o fator, menor a renda. Então, qual é a dica? Quem se aposenta cedo, o fator previdenciário dele é baixo, a renda é baixa. Foi isso que o governo criou, Fernando Henrique, para desestimular as pessoas mais jovens a se aposentar. É isso. Tá indo bem com a voz ou você quer que eu vou mais lento um pouco? Eu ainda tenho que hoje atender 20 clientes e ainda tenho entrevista ao vivo na rádio das 6 às 7, na Auriverde. Também, cara, quer ser político da OAB, é isso aí. E é tudo cargo que aparece publicamente. Então o povo quer te sabatinar. Mas você quer que eu vou mais devagar, não entro na minha falta? Pode ser? Não, eu me preparei, fiz bastante exercício. Tem outra pergunta de Lençóis Paulista aqui. Ele quer saber como será aplicada a regra de transição com a reforma da Previdência. Então, hoje, ontem, professor, eu acho que é importante falar isso, nós tivemos reunião em São Paulo, a OAB de São Paulo já se posicionou com relação à reforma da Previdência. A OAB é contra a reforma nos moldes como ela foi apresentada. A OAB é a favor de uma reforma desde que preserve os direitos das pessoas, os direitos adquiridos e os direitos em formação. O que significa isso, professor? Depois, se algum telespectador quiser, eu vou deixar isso com a TV Prevê. As pessoas peçam para a TV, que eu não posso diretamente passar isso, a menos que a pessoa seja um contato meu do WhatsApp ou no meu e-mail. Mas nós temos uma fórmula aqui que a ANFIP, Associação Nacional dos Fiscais, elaborou, que é uma fórmula bem simples. A pessoa digita aqui, professor, o tempo de contribuição dela e a idade, e já calcula na hora como seria a aposentadoria dela na regra atual e como será se for aprovada. É uma catástrofe. É uma catástrofe. Imagine uma pessoa que tem 49 anos hoje, um homem, e ele tem 34 anos de contribuição. Quanto falta para ele se aposentar? 1 ano. Mas ele tem menos de 50 anos. A reforma fala, olha, não respeito direito nenhum seu. Você vai se aposentar com 65 anos. Então, uma pessoa que falta 1 ano vai ter que pagar mais 26. Isso é uma catástrofe na vida de uma pessoa que criou uma expectativa que faz 34 anos que está contribuindo. Isso está aqui, é uma fórmula matemática. Então, vou deixar aqui com a TV Prevê, porque isso é utilidade pública. Nós estamos enviando para os nossos contatos de Facebook e de WhatsApp.
A regra de transição só tem uma preservação contida na emenda constitucional. É para quem tem mais de 50 anos, homem, e mais de 45 a mulher, respondendo a pergunta. Então, um homem que tem 50 anos e falta, por exemplo, 4 para ele se aposentar, qual é a regra de transição dele? Ele vai pagar os 4 que falta e mais um pedágio de 50%. 4 mais 2, que é 50%. Então, este homem que tem 50 anos e falta 4, ele pagaria mais 6 anos e se aposentaria. Ele pagaria um pedágio de 2 anos. Outro exemplo, uma mulher que tem mais de 45 anos e ela tem 20 de contribuição. Quanto falta? Falta 10. Então, esta mulher pagaria os 10 que falta e mais metade dos 10. Sim. Pagaria mais 5. Então, uma mulher que falta 10, pagaria 10 mais 5. Então, ela pagaria 15. Agora, uma mulher que tem menos de 45 anos, ela tem 44 e ela já tem 29 anos pago. Falta 1, não falta? Esta mulher que tem 44, ela vai ter que ir lá para os 65 anos de idade. Quanto que falta? 21. A diferença foi muito rigorosa, né? Muito rigorosa. O que nós estamos lutando, professor? Eu falei isso aqui algumas vezes, em todas as minhas palestras, entrevistas. Nós queremos uma regra de transição longa. Quem falta 15 anos, pelo menos, tem que preservar o direito dele. Porque ele ingressou num sistema lá atrás, quando o governo olhou para ele e falou, pode confiar em mim, a regra é essa. E agora o governo quer mudar a regra de uma maneira muito drástica para a grande maioria das pessoas. Hoje, eu já vou até aproveitar, a carência para um idoso se aposentar. Então o senhor pega um velhinho, morou a vida inteira no sítio, nunca contribuiu, nunca foi atrás de nada. Aí com 50 anos de idade, o governo falou para ele, olha, o senhor começa a contribuir agora, paga 15 anos, quando o senhor tiver 65, o senhor se aposenta. 65 de idade, 15 de contribuição. Do dia para a noite o governo quer que não seja 15, que seja 25. Então esse velhinho que está com 64, ele vai ter que ir para os 75 e não 65. Então essas coisas, a sociedade precisa sim surgir. O que nós estamos pedindo, professor? Nós não queremos que ninguém saia na rua fazendo quebra-quebra, pondo fogo em pneu. Não é isso. Isso não dá resultado. O que as pessoas precisam fazer? Vou dar uma dica. Posso dar, professor? Claro, lógico. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, você tem contato. Se você não tiver com um deputado federal, um contato que seja por e-mail, você tem contato com um vereador na sua cidade. Procure seu vereador, porque ele com certeza tem contato com um deputado federal, com 1, 2, 3, 5. Peça para mandar e-mails, inclusive da fórmula aqui, matemática, porque esses deputados, eles nem sabem o que vai acontecer. A grande maioria deles, 80% deles, eu desafio, professor. Eles não sabem nem o que tem na reforma. Não sabem, eles não têm noção, não entendem o que está lá. A grande maioria, infelizmente, poderão votar desconhecendo, porque são da base do governo. Então, nós temos que passar e-mail para os deputados e dizer, olha, não votem do jeito que está. Vocês vão prejudicar a grande maioria da população trabalhadora. É muita diferença, né? É muita coisa. Então, o ano que vem é eleição. Os deputados vão pagar um preço muito alto se eles votarem essa emenda do jeito que está. É essa a única pressão que nós temos que fazer. É sensibilizar os deputados para mudar, deixar essa regra mais branda, menos severa. É isso. A sua opinião é a opinião da OAB também, ou às vezes a OAB ainda não se manifestou? A OAB já apresentou uma contraproposta, já está protocolizada na Câmara dos Deputados. Amenizaria isso aí? Opa, é uma regra de transição mais branda, é um problema, por exemplo, da pensão por morte. Hoje, o senhor imagina, um sujeito está aposentado, ele ganha R$2.000. Hoje, se ele morrer, a esposa dele vai ganhar R$2.000. Com a nova regra, se ele morrer hoje, a esposa dele vai ganhar 50%, mais 10%. Imagina essa senhorinha, ela já está com 68 anos.
estão acostumados a viver com R$2.000. Do dia para a noite ela vai ganhar metade se ele falecer. É muito drástica a mudança. O Temer acha que vai resolver o problema do Brasil com a Previdência. A Previdência é um probleminha. Existem dezenas de problemas. Claro. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de dizer que é muito bom poder participar do programa fazendo perguntas a respeito de benefício previdenciário ao Dr. Tipó, profissional tão competente e renomado. Tenho participado do programa e hoje minha pergunta é a respeito da pensão por morte. É possível a pessoa divorciada que recebia pensão alimentícia descontada do benefício de aposentadoria do segurado, seu ex-marido, requerer pensão por morte após o falecimento deste, mesmo que o segurado tenha posteriormente se casado novamente, interessante, e constituído nova família? A ex-esposa tem esse direito? Muito obrigado e parabéns pelo programa. É a Marcela Almeida. Você entendeu? Uma bela pergunta. Isso é comum acontecer no Brasil. A pessoa se divorcia e fica constando lá no termo, no divórcio, que, vamos dizer, o esposo vai pagar uma pensão de 20% do seu benefício previdenciário para esposa, que vai virar ex-esposa, o resto da vida dela. Então, e aí ele se divorcia, depois de um tempo ele se relaciona de novo, casa de novo, tem outros filhos, constitui nova família e a ex-esposa está lá, todo mês recebendo 20% de pensão alimentícia. O dia que ele falecer, essa ex-esposa, ela é uma dependente dele de primeira classe e ela tem direito a 50% da pensão dele quando ele falecer. Não importa que ele casou de novo, teve filhos, ela vai ficar não com 50%. Ela vai concorrer com os outros dependentes. Imagine que seja ela e a esposa atual, 50% para cada um. Ela, a esposa atual e um filho menor, 33,33 para cada um. Ela é uma dependente de primeira classe nas mesmas condições da nova família. Com certeza, Marcela. Hoje eu vi, me passaram um WhatsApp, o cara tem 50 filhos. Ele era casado, aí começou aquele monte de filho, a irmã da mulher veio morar com ele, aí ele teve mais um monte de filho, continuou com a mulher e com a irmã, aí a sogra teve que vir morar com ele também, para cuidar daquele monte de filho. Aí ele fez mais um filho na sogra também. Até nela? No Nordeste lá, um sultão mesmo, um sultão. 50 filhos o cara tem. Nesse caso vai dividir que pensão? Vai ser uns 50 avos para cada um, se for todos menores. Vai ficar um pedacinho para cada um. E vive em harmonia, felicidade, comendo mandioca o dia inteiro, viu? Olha que beleza. Ah, que claro. Imagine quantas Bolsa Família tem ali, 50, né? Você imaginou? Eu tenho 6 filhos, já estou desgraçado. O Rafael do Flamboyant. Tipó, vai fazer 20 anos que o sistema previdenciário está um caos. Agora os ministros, secretários de segurança e o governador viram que saiu fora de controle. Eu tinha uma pergunta mais ou menos sobre isso. É boa essa pergunta do Rafael. Tendo que pagar indenização devido à cadeia... Ah, não era essa. Ele está falando agora dessa besteira do Supremo Tribunal. Tudo quebrado. O pronto-socorro, a aposentadoria, a previdência, e o Supremo Tribunal fala em pagar pensão agora porque a cadeia está lotada e indenizar os presos. O que você, que é um cara da OAB, pensa disso? Você entendeu a pergunta? Não, eu entendi. Eu modifiquei um pouquinho a pergunta dele. Entendi, mas ele fala que há 20 anos o sistema previdenciário está um caos. É assim, na realidade não está um caos, nunca esteve um caos. Inclusive a Previdência Social teve superávit até o ano passado. Nunca deixou de pagar ninguém, né? Nunca deixou, nunca atrasou um dia.
Porque o dinheiro que entra é suficiente para manter as aposentadorias. Mas a pergunta dele é outra, essa foi uma coisa. Vamos falar assim, pronto-socorro, pelo amor de Deus, segurança, pelo amor de Deus. E agora vai ter que indenizar presidiário porque a cadeia está lotada. Essa é a opinião do telespectador. Que o que estão criticando o Supremo Tribunal por essa atitude, você está sabendo disso, né? Sei. Não entendeu? Então é mais isso daí. O que o senhor pensa sobre isso? O que eu posso falar é o seguinte, a gente começa a assistir hoje o que está sendo trazido à tona desses governadores, né? Inclusive São Paulo também está com problema, está vendo lá no metrô, agora é Rodoanel, não sei o que, tudo vem à tona. Olha o governador do Rio, quantos bilhões eles roubaram. Então isso, quando alguém rouba aqui, falta lá na ponta para o social. Nada de graça, né? Nada Você de graça, distribuiu, alguém vai perder. O que eu penso? O Estado tem que custodiar, ele fica como um protetor do preso quando o preso entra lá. E está na Constituição, ele tem que dar uma vida digna. Agora, se está superlotado, se um está matando o outro... Mas saúde também está na Constituição, e nego está morrendo nos pronto-socorro. E o Supremo não está nem um pouco preocupado em indenizar quem morre em pronto-socorro, entendeu? A minha opinião é a seguinte, o Supremo, ele hoje, ele está querendo mais legislar do que julgar. Claro. Né? E ele arruma saidinhas, né? A caça ao cara, mas o cara continua com direito político, como fizeram com a Dilma, como fizeram com o Renan, entendeu? Estão sempre achando saidinha no Supremo hoje. Porque exatamente, estamos até desvirtuando a entrevista, a maneira que se elege o Supremo, a grande maioria dos juízes não concorda com aquilo. É uma nomeação política, as pessoas que vão para lá, o presidente tem direito de indicar a maioria e, no fim, o PT que ficou tanto tempo aí, ficou com o Supremo praticamente com pessoas indicadas. E quem comeu num prato, é difícil renegar o prato, né, Cipó? Infelizmente é assim, né? Não, essa nomeação atual do Alexandre de Moraes é uma coisa clara. Todo mundo sabe. Ele é um homem de extrema confiança política, pessoal, de jogo político do Temer. Então não está indo lá. O Toffoli era do PT, tudo que está lá tem uma Mas história. espero que o ministro atual, Alexandre de Moraes, que vai ser aprovado, que ele chegue lá e seja como foi o Joaquim Barbosa. O Lula nomeou ele, mas a hora que ele colocou a toga de ministro, ele esqueceu o passado e os amigos. Mas olha, a resposta dele. Eu acho realmente complicado, o Supremo está se metendo onde não devia. O Estado, na minha opinião, o Estado precisa dar um mínimo de condição para um preso ficar lá dentro. Claro. Porque até ele ser julgado, até ele pagar o que ele fez. Agora, indenizar, não. Aí não dá. É gozação, não, né? não dá. Aí não dá. Isso é uma coisa que nós temos os presos nessa situação, pronto-socorro, porque o político brasileiro esquece, acha que tem que ficar dando. Quando dá para um lado, falta. Nós temos 200 milhões de habitantes. Nós somos a 7ª população do mundo. Negócio de falar, a Suécia é uma maravilha. 5 milhões. A Noruega, 4 milhões. Entendeu? Nós temos 200 milhões de pessoas. Se vier uma lei que tem que dar dentadura para todo mundo, tem que dar 200 milhões de dentadura. Você está percebendo? Eu admitindo que todo mundo é desdentado. Mas você entendeu a comparação que eu quero fazer, né? Então tem que tomar cuidado. Vai indenizar. A nossa população carcerária é uma das maiores do mundo porque nós temos 200 milhões de pessoas. Não é brincadeira. Então esses políticos têm que pensar que a hora que dá uma coisa gratuitamente, tem que dar com responsabilidade, porque vai ser pago por alguém. Essa é a grande verdade. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria e gostaria de saber sobre pensão de morte. Ela faz a pergunta. Posso acumular 2 pensões, por exemplo, do filho e do marido? Na atual regra, sim. Porque são fontes de custeio diferentes. O esposo pagou uma contribuição, o filho pagou outra contribuição. Então pode. Se provar que a senhora dependia também do filho, né, em vida, a senhora vai ter direito a 2 pensões, sim. Agora, no caso de alguém que recebe uma pensão do ex-marido,
e o atual marido falece, aí não pode acumular duas pensões. Ela pode optar pela pensão mais vantajosa e escolher uma única pensão. Doutor Tipó, boa tarde. Fernanda quem pergunta. Gostaria de saber se para quem falta pouco tempo para se aposentar, pode ser feito o pagamento de uma guia de previdência com o valor calculado do tempo faltante? Não, Fernanda, isso não é possível. Você pagar aquilo que falta para frente, falta 1 ano, 12 meses. Você só pode pagar mensalmente. Porque a própria definição de carência, ela fala, carência é o número mínimo de contribuições mensais. Você só pode pagar em uma única vez se for uma dívida que você tem com a Previdência antiga, como autônoma, como empresária, que você deixou de pagar lá atrás. Mas, se for algo daqui para frente, não pode, tem que ser mês a mês. Dona Neuza, meu irmão tem 59 anos e sofre com problemas cardíacos e pulmonares. Ele contribuiu por 15 anos. Tem insalubridade, mas não sabe quanto tempo. Ele vem passando por médicos que não dão o laudo necessário para entrar com os papéis para se aposentar. Segundo o INSS, ele não tem direito ao auxílio de doença e nem às aposentadorias. Ele deverá entrar com ação procurando advogado para tentar conseguir o benefício? Olha, é o melhor caminho e às vezes é o único caminho que resta. A Previdência ela está muito rigorosa na concessão de benefícios por incapacidade e agora, recentemente, com a nova medida provisória, o governo está chamando todos que recebem benefícios por incapacidade, seja benefício assistencial, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e fazendo perícias nessas pessoas. E a grande maioria dos casos, a grande maioria, estão sendo negados os benefícios, ou seja, os benefícios estão sendo suspensos. A gente brinca lá na OAB, né, que agora é a nova regra, levanta-te e anda. É mais ou menos isso. Então, independentemente, muitos casos graves, eles estão dando alta. Né? Aí é uma postura do INSS, da Previdência, e exatamente cabe ao advogado, com o teu trabalho, com a tua experiência, tentar demonstrar ao Poder Judiciário que aquela pessoa continua incapacitada para o trabalho e que ela tem direito ao benefício. Então procure sim um advogado da sua confiança. Jamir, do Jardim Bela Vista de Bauru. Tipó, sou aposentado desde 98 e continuo trabalhando há 14 anos. Queria saber como adicionar esses anos para aumentar minha aposentadoria. Olha, infelizmente, 26 de outubro do ano passado, um dia negro para a Justiça do Brasil, por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal votou contra a desaposentação, que era a única possibilidade de utilizar essas contribuições depois da aposentadoria. Nós estamos, um grupo de estudos de professores, nós estamos iniciando um estudo para ver a possibilidade de tentar receber de volta pelo menos uma parte dessas contribuições, mas isso ainda é um estudo. Não vamos criar expectativa ainda. Se tivermos novidades, a gente vai estar noticiando via OAB isso. Luiz Antônio, dos Altos da cidade de Bauru. Tenho 65 anos e 33 anos e meio de previdência. Isso dá um total de 98 anos e meio. Será que já posso pedir minha aposentadoria sem perder muito? Se o senhor já completou 65, o senhor já tem direito à aposentadoria por idade. E a aposentadoria por idade, se o senhor tiver 30 anos contribuído, o senhor já tem direito a 100% e não tem fator previdenciário, porque é um prêmio para aquele que conseguiu chegar aos 65 anos e contribuído 30. O senhor já tem 33 de contribuição. O senhor vai receber provavelmente até um pouquinho mais
do que o senhor receberia. Porque o fator previdenciário do senhor pode ser que ele seja positivo, que ele dê acima de 1. Se ele for acima de 1, o senhor vai ganhar até acima da média do senhor. Não perca tempo. Se o senhor tem 65 de idade e 33 de contribuição, ligue no 135, agende a sua aposentadoria e vá se aposentar. Urgente. O Eduardo, pelo WhatsApp também. Tipo, ó, quem perdeu a ação de desaposentação, o que nós podemos fazer? Por enquanto, não tem o que fazer. Nós estamos aguardando a publicação do acórdão. O acórdão do STF ainda não foi publicado, porque a própria ministra Carmen Lúcia, ela disse que os pontos controvertidos poderiam ser discutidos via embargos. Então nós estamos aguardando a publicação do acórdão para ver algum ponto que teve controvertido, para ver se vai dar para entrar com embargos ou não. Por enquanto não há o que fazer, temos que aguardar. Lá de Brasília, ó, o Barbosa aqui. Barbosa foi aluno meu, ó. Abraço ao Tipó e ao professor Duda. Pelo WhatsApp, ele está assistindo pela internet lá em Brasília. O contribuinte autônomo, mulher, com 61 anos de idade e 14 anos e 3 meses de contribuição, faltando 9 meses para completar o tempo mínimo de contribuição, nessa nova proposta, o que muda para esta senhora? Abraço. Barbosa, Brasília, assistindo via web. Olha, no momento, é aquela luta que nós estamos travando aqui para tentar mostrar aos deputados e senadores dos prejuízos irreparáveis que vão causar a milhões e milhões de pessoas. Não tem hoje uma regra de transição para este caso. A regra de transição hoje é para aposentadoria por tempo de contribuição para mulher que já tenha 45 anos e homem que tenha 50. Uma regra de transição para aposentadoria por idade não está prevista. E nós queremos que esteja previsto. Por que não, aqui, neste caso, que falta 9 meses, imagine que seja aprovada essa reforma daqui 3 meses. Vai estar faltando 6 meses para a senhora se aposentar. O que nós queremos? Que ela pague os 6 meses e mais um pedágio de 3 meses. E não que ela seja obrigada a pagar 25 anos de contribuição. Com a proposta, o governo quer que as pessoas paguem 25 anos para aposentar por idade. Então, hoje, eu tenho que dizer, não tem uma regra de transição que venha proteger essa situação. Essa é uma situação das mais graves, cruéis. Alguém que está faltando 9 meses e a hora que aprovar a reforma vai estar faltando uns 4 meses. Porque penso eu que a reforma vai ser aprovada daqui 5 ou 6 meses. Então imagine para a senhora já com 61 anos, faltando 4 meses, ter que pagar mais 10 anos. Então vamos lutar, o senhor está em Brasília, vá lá, passe e-mail, procure deputados que o senhor conhece e tente sensibilizá-los. A regra não pode ser tão dura assim. Vai depender da sociedade. Essa luta é da sociedade. A OAB já entrou nela. Nós precisamos que o cidadão também entre. Posso fazer mais uma? Quanto o senhor quiser. Minha voz está ótima. Tá bom? Está ótima. Quando a pessoa recebe pensão de cônjuge falecido, se casa novamente, ela perde o direito da pensão? Não. Hoje não. Não tem regra que venha perder. Ela está recebendo uma pensão, ela se casou. A única coisa é aquilo que eu disse. Se amanhã o segundo esposo morrer, não pode ficar com as duas. Mas a gente tem, professor, muitas pessoas que nos procuram, principalmente que são de igrejas, pessoas simples, né? É viúva, recebe uma pensão, aí tem um novo relacionamento, está lá na igreja, aí o pastor, o padre explica, olha, tem que casar, e ficam morrendo de medo de casar e perder aquela pensão, que é a única fonte de sobrevivência dela. Então pode casar sem medo, legalizar essa situação, que não perde a pensão. Tem um negócio de funcionário público que não podia casar, né? Ela não disse. A regra geral pode. Agora, o funcionário público já é uma outra regra. Vem até de avô, se não casou. Mas isso aí está tudo acabando, professor. Graças a Deus. Então, isso, as emendas constitucionais vêm afunilando, e
Qual é a ideia do governo com esta reforma? Uma coisa, eu tenho certeza que o senhor vai defender muito, que o senhor sempre questionou, desde o primeiro programa que eu faço aqui, que as regras do serviço público precisariam ser parecidas com o do regime geral. É um absurdo. Né? Um absurdo. E está devagarzinho está igualando. Opa, inclusive hoje já existe o teto. O servidor público tem que se aposentar hoje no teto. Então eu já vou parar de falar mal já. Isabela do Geisel. Boa tarde, professor Duda e doutor Tipó. Estou com 28 anos de contribuição e 47 anos de idade. Começou a trabalhar cedo, hein? 19. Estou, como todos, bem receosa com a reforma nos prejudicar ainda mais. Acompanhando sua entrevista, pergunta: tenho que trabalhar mais 2 anos que faltam e pagar mais pedágio? Eu já poderia entrar com pedido de aposentadoria? Olha, o caso dela é um caso que merece ser estudado. Então ela poderia, sempre vou falar isso, né? Existem ótimos advogados, procure um especialista, porque às vezes, primeiro, a senhora pode ter tido algum tempo especial, algum tempo com insalubridade, periculosidade, penosidade. Às vezes já dá para fechar os 30 anos da senhora hoje, com um adicional de tempo especial. Primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes, daqui um pouquinho a senhora vai fazer 48 anos de idade, às vezes a senhora já tem direito a uma aposentadoria proporcional. E às vezes a proporcional, ela não é muito diferente da integral. Então também já dá para estudar, às vezes, preparar a senhora para uma proporcional. Se nada disso der certo, se a senhora não tiver tempo de insalubridade, ou se não der uma proporcional, a senhora vai ter que aguardar os 30 anos. Se a reforma for aprovada como ela está, a senhora vai ter que pagar os 2 anos que falta e mais um pedágio de 1 ano. Então a senhora é uma das pouquíssimas que o prejuízo vai ser pequeno. A senhora vai ter 1 ano a mais de contribuição. Eu disse aqui casos de pessoas que vão contribuir 21 a mais, 14 a mais, 15 a mais. Loucura. Mas a senhora teria que pagar esse pedágio, caso seja aprovada a reforma, por mais 1 ano, no caso da senhora. Aí a gente entende ainda, né? Maria Inês do Beija-Flor. Tipó, boa tarde. Gostaria de saber como fica a aposentadoria das donas de casa. Rapaz, por isso que ninguém mais quer ter empregada. Você viu que a contribuição sobre funcionária do lar é altíssima. Uma pessoa que ganha 1.000 e... Claro, eu nem sabia quais eram os valores das minhas, porque a minha secretária que faz tudo e vem aquele monte lá de coisa, eu não via parcelado. Minha secretária viajou e coincidiu de acontecer aí, a hora que passou eu fui olhar. Quem ganha R$1.300 como funcionária doméstica, você paga 400 pau de previdência. Claro, a maioria dos patrões não descontam nada, podia descontar alguma coisa dela, claro. A parte dela. Mas ninguém desconta, vai descontar de uma funcionária do lar competente, que está há anos com você, entendeu? Então, olha, é brincadeira. Quem ganha 1.300, tipo, você paga 400 para o governo, 430, se eu não me engano. É muito alto. Por isso que, por exemplo, lá no Samambaia descia aqueles ônibus lotados de pessoas trabalhando. Hoje desce 2, 3 dos ônibus. Exageram, né? É muita coisa. Exageram. Entendeu? Quanto que o pessoal está perdendo agora, tem que trabalhar só como fazendo aquelas limpezas semanais, até 2, e ninguém mais quer registrar diarista. Doméstica. Diarista. Que não tem segurança nenhuma, né? E infelizmente, essas senhoras, elas acabam aceitando para ter o serviço. Mas aí ela, diarista, claro. Aí ela deixa Ficou de contribuir. doente e pronto, já está na rua da amargura. Mas esse caso aí, professor, no mundo, isso aí, na realidade, a aposentadoria da doméstica... Está aqui, ela quer saber. É uma coisa... Eu pago, mas não ouço muito sobre o assunto. Será que ela é como para outras aposentadas? É a mesma coisa. Um exemplo, hoje, a regra hoje,
Hoje, ela precisa ter 30 anos de contribuição. Ou, se for por idade, ela tem que ter 60 de idade e 15 de contribuição. É a mesma coisa. É que tem uma coisa, professor, que as pessoas confundem. Isso foi uma coisa muito boa que a Dilma criou. As coisas boas, eu também nunca fui PT, o senhor sabe, mas teve algumas coisas sociais que são boas. Eles criaram a contribuição do baixa renda. E aí o pessoal confundia que era dona de casa. Que era doméstica, perdão. E não é para doméstica, era para dona de casa. Então uma dona de casa, pobrezinha, baixa renda, marido só tem um salário mínimo, essa dona de casa podia pagar aí sim 5% do salário mínimo e se aposentar. E aí todo mundo falou, é a aposentadoria da doméstica essa. Não é. Então, a aposentadoria da doméstica, ela é exatamente igual de uma funcionária de uma empresa. Ela precisa da mesma carência. É mais de 30% de desconto, você paga com o fundo de garantia e tudo. Mais de 30%. Então, e, teoricamente, se ganha 1.000, você recolhe mais de 300 de contribuições. É um absurdo. É um absurdo. É um desestímulo à legalização das coisas. Professor, a gente está vendo as plaquinhas aqui, né? Quem está do lado de lá, né, professor? É legal, né? Porque a gente está aqui conversando, tem um monte de câmera, tem um monte de contra-regra, e é muito bacana, né? O senhor é um doutor nisso, eu sou um aprendiz, né? Mas é legal que o povo lá não vê. O Faustão mostra isso, né? Eu acho fantástico o Faustão mostrando lá, ó, os câmeras. Mas nem lembro o que eu ia falar. Tipo, fala então para a população. Deve ser brincadeira ou quer pergunta quando você vem, né? Não. Só vou concluir. É a reforma. O governo Temer fazendo o que ele quer fazer, vai ser um tiro no pé dele. Que ele está dizendo, olha, nós vamos economizar a longo prazo, não sei quanto. Ele vai desestimular milhões de pessoas a contribuir. Porque um jovem de 16 anos... informal, né? Já está aumentando. Um jovem de 16 anos, hoje, que eu oriento muitos a começar a contribuir, que os pais me procuram. Esse jovem, quando ele olhar e ver que ele vai ter que contribuir 49 anos, ele vai falar, não, eu vou deixar para contribuir só 25, me aposento por idade com 25 anos. Então ele vai começar a contribuir, professor, com 40 anos. A Previdência vai deixar de recolher. É o que acontece com as domésticas. Um alto valor de encargos desestimulam as pessoas a registrar os seus funcionários. E a hora que ela aposentar, ela vai ganhar um salário mínimo por mês. Exatamente. Ela deixa de ganhar os 1.400, 1.500 que ela ganha trabalhando e vai ganhar 800 e pouco. O senhor vê? Ou seja, o dobro do que se contribuiu todo mês para a Previdência. Só. É um absurdo. Quer dizer, tem que ser feita uma reforma? Tem que ser feita uma reforma, mas ela está muito drástica. Está pesada. Tipo, mais alguma coisa, querido? Eu só tenho a agradecer, professor, por esse convite e pedir desculpas realmente pela minha ausência, né? Eu viajei em janeiro, depois eu fiz essa cirurgia faz 21 dias, está recentíssimo. O meu médico até pediu 45 dias para eu não estar assim falando de uma forma contínua, mas já voltei ao trabalho porque é da minha essência mesmo. Claro. E o que eu queria deixar aqui de mensagem é isso, verdadeiramente. Eu vou deixar aqui com a televisão a fórmula da Anfip. Quem quiser, peça aqui para a TV. Tá? Realmente eu não posso, eu só posso passar para os meus contatos, porque isso é uma coisa ética, eu sou do Tribunal de Ética. E a TV passa para a pessoa. Isso. Quem quiser fazer um cálculo, olha, você tem hoje 40 de idade, 25 de contribuição. A regrinha te mostra quando você se aposentaria com a regra atual e se a reforma for aprovada. Então, você vai olhar e vai tomar um susto. Vai falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo, com meu pai, com a minha mãe? Nós não vamos nos aposentar mais? Então, vocês vão procurar vereador, deputado federal, mandar e-mail, mandar carta. É a única forma da gente sensibilizá-los a abrandar, a fazer com que a reforma não seja tão drástica e tão pesada como ela está sendo. Muito obrigado, professor. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela presença. Obrigado, viu? Eu agradeço a sua audiência e espero que a gente tenha prestado. Hoje é um programa de prestação de serviço, né? Entrevista com um profissional do nível do Dr. Tipó. Porque nós atingimos o objetivo desse tipo de entrevista. Tchau, até amanhã.